Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula referente à semana 2 de Psicologia do Esporte, interseções entre campos. Meu nome é César Teixeira Castilho e essa aula é uma aula teórica da disciplina de Psicologia do Esporte da Faculdade de Ciências Médicas. Nessa segunda parte, então, a gente vai debater, a gente vai discutir um pouco a questão da origem do esporte moderno. Existem várias teorias sobre a origem do esporte moderno, mas uma das mais importantes e mais fortes se refere ao surgimento do esporte moderno no continente europeu. Então, o esporte moderno refere-se a uma atividade corporal com caráter competitivo surgida no âmbito da cultura europeia por volta do século XVIII e com esta expandiu-se para o resto do mundo. Se a gente for pensar em termos geográficos, né, principalmente no contexto inglês e na Inglaterra, onde surgiram a maioria das modalidades esportivas. O contexto da época, então, do século XVIII, diz respeito, então, a um contexto econômico relacionado à Revolução Industrial e um contexto político relacionado à Revolução Francesa, ou seja, diversas alterações sociais, econômicas e políticas envolvendo principalmente a sociedade europeia na época. A Revolução Industrial diz respeito então a uma transição da produção para novos processos de manufaturas no período entre 1760 e algum momento entre 1820 e 1840. Nessas duas ilustrações, né, a gente percebe a máquina a vapor, que vai alterar de uma certa forma a dinâmica, né, da questão da produção e do deslocamento de produtos. E na segunda imagem, mais abaixo, à esquerda, a gente vê as indústrias, né, e também o aumento da poluição, mas o aumento da produção principalmente. E a Revolução Francesa, em 1789 até 1799, no contexto francês, mas que teve, né, influências em outros lugares, praticamente no mundo todo, é um período de intensa agitação social e política na França, é a queda da monarquia, né, reverberando em vários outros países, queda da monarquia e o surgimento da Primeira República, ou seja, né, também tem a ver com o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, e também, em consequência, vai gerar várias alterações sociais e também tem influência no campo esportivo. O esporte moderno, então, ele é resultado, sempre lembrando desse contexto então do século XVIII, ele é resultado então do processo de modificação ou esportivização ou institucionalização de elementos da cultura de movimento das classes populares inglesas que tinham, né, habitualmente jogos populares, jogos com bola. Ou seja, né, eram brincadeiras, eram elementos mais relacionados à questão lúdica e que tinham, né, algumas influências religiosas ou de colheita, e que foram se institucionalizando, ou seja, eram jogos, brincadeiras normais da época, né, que foram começando a ter novas regras, né, que foram esportivizando, né, ou institucionalizando. E dessa maneira existe uma transição, né, de algo que era relacionado à questão lúdica, a uma atividade, a uma brincadeira, e aos poucos vai se transformando em esporte. Então, vai ficar mais fácil, né, se a gente pensar nessa parte mais abaixo do slide, né, onde eu coloco práticas de lazer ou práticas lúdicas, né, mais uma regulamentação ou uma institucionalização e que vai gerar o que a gente conhece de esporte moderno. E aí no contexto inglês, né, ou no contexto britânico, a gente tem diversas modalidades, entre elas o futebol, o rugby, o tênis, o golfe e o cricket, né, que são esportes britânicos e que depois foram levados, né, até pela colonização inglesa para vários outros países. Existe uma outra teoria também,
mais voltada para os esportes e as modalidades norte-americanas, é, nas quais, né, onde os esportes eles surgiram por uma necessidade social. Então a gente tem nesse contexto o próprio basquete e o voleibol, que foram criados pela instituição YMCA, na época, né, por uma demanda societária, né? Então é uma outra vertente, é uma outra teoria, mas a teoria principal do surgimento dos esportes modernos diz respeito a essa teoria que concerne então o contexto britânico e inglês principalmente. Esse quadro ele é muito interessante, embora seja do século XVI, né, ele vai mostrar, ele representa a sociedade holandesa, e aí a gente percebe nesse quadro diversas práticas lúdicas, né, que aconteciam nas ruas, né, dentro de uma cidade. Então, brincadeiras com bola, bolinha de gude, é um quadro muito famoso, né, dentro dos estudos do lazer e da ludicidade também. Então aqui a gente pode perceber que é uma representação artística, né, daquilo que viria, né, a ser a base do esporte moderno, ou seja, é de uma brincadeira, é de uma cantiga de roda, é de uma brincadeira com bolas, que vai ocorrendo uma institucionalização, vai se colocando novas regras e vai se tornando algo competitivo. Então é nessa transformação que vocês devem ter em mente que surge, né, esse conceito de esporte moderno. Interessante, num exemplo mais atual, né, a gente tem os esportes eletrônicos. E assim fica mais fácil essa compreensão dessa institucionalização ou regulamentação do esporte. Então, há alguns anos atrás, né, a prática de videogames ela era somente uma prática lúdica, né, que não a envolvia competições. E atualmente, os videogames e os jogos eletrônicos, eles se transformaram, né, através de uma regulamentação, de uma institucionalização, em um esporte competitivo. Então, nesse slide, a gente vê uma foto de uma competição atual dentro de um estádio, né, de esportes ou esportes eletrônicos. Então, essa transformação ela não diz respeito somente ao século XVIII no contexto britânico, mas ela continua acontecendo no momento atual. Então, a gente vai perceber que diversas brincadeiras, jogos, por exemplo, o skate, né, o alpinismo, eram práticas lúdicas, eram brincadeiras que vão institucionalizando, regulamentando, até se transformarem em esportes competitivos. Não é à toa que nos Jogos Olímpicos, né, de 2020, né, que seria este ano em Tóquio, mas vai ser no ano que vem por causa da pandemia, já temos 4 modalidades novas, entre elas o skate, o alpinismo e o surf. Então são novas modalidades que se transformaram de uma certa forma em esporte moderno e que agora entram como modalidades olímpicas também. A origem do esporte moderno, então, né, a gente vai perceber que tem um declínio dos jogos populares, inicia-se em torno de 1800. Os jogos tradicionais, então, eles foram sendo esvaziados de suas funções iniciais, que estavam ligadas às festas, colheitas ou religião. Então, essa transformação e essa regulamentação vai tirando, né, de uma certa forma, as origens dessas brincadeiras e desses jogos que em muitos casos estavam relacionados a outros contextos, né? Aos poucos, também nas escolas públicas britânicas, tais jogos foram regulamentados e assumindo características dos esportes modernos. Para aqueles que queiram, né, que se interessam por esse assunto, tem uma dica interessante que é essa série do Netflix, The English Game, que vai contar um pouco da transformação do futebol no contexto britânico. Então, aqueles e aquelas que se interessarem mais sobre esse assunto, essa série ela é excepcional e vai contar um pouco sobre a profissionalização do futebol, né? E ao mesmo tempo uma popularização, porque o esporte quando ele surge, o futebol quando ele surge,
ele era uma modalidade burguesa, né? E não é à toa que eles gostavam de falar que teria que ser um tipo de modalidade, um esporte amador e não profissional. Então essa série da Netflix vai contar exatamente todas essas transformações que ocorreram na modalidade do futebol e vai trazer exatamente essa regulamentação e essa institucionalização do esporte. O esporte moderno, então, e esse é um livro que eu postei para vocês e eu gostaria que vocês lessem pelo menos o capítulo 1, A Sociologia Crítica do Esporte, que foi escrito pelo Walter Brasch, que é um professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele vai falar então que o esporte começa a assumir outras características com o tempo. E é interessante nós percebermos que essas características são características sociais também do capitalismo, né? Então, o esporte, o campo esportivo, inserido dentro de uma sociedade capitalista, vai começar a adquirir essas características. Então, segundo Walter Brasch, o esporte começa a assumir a característica de competição, de rendimento físico, uma busca por recordes, uma racionalização e o caráter científico voltado para o treinamento. Um outro livro muito interessante também que discorre, né, que discute essas características do esporte competitivo é o livro do Alan Gutman, que fala do ritual ao recorde e a natureza do esporte moderno. Esse livro é muito interessante e vai trazer outras características complementares às características discutidas pelo Walter Brasch. Então ele vai falar de uma racionalização do romântico, ou seja, aqui é uma metáfora, né, que ele usa falando que o esporte vai perdendo todo, ou as práticas lúdicas elas vão perdendo todo o seu romantismo e vão se racionalizando ao se transformar em esporte competitivo. Então ele vai falar de uma secularização, que quer dizer a queda das crenças religiosas, ou seja, essas práticas lúdicas, né, e de lazer, antigamente ela estava relacionada à questão religiosa também. Ele vai falar de igualdade de chances, né, e aí a gente pode discutir se atualmente isso ocorre ou não, visto que tem algumas equipes que têm mais dinheiro do que as outras, né, e além do doping também. Ele vai falar de uma especialização de papéis, de uma racionalização também, uma burocratização, uma quantificação, e atualmente isso é muito forte. A gente sabe que a maioria dos times possuem estatísticos, né, para quantificar e potencializar de alguma forma essas equipes e aumentar a probabilidade, né, de vitória. E assim como Walter Brasch, o Gutman também vai falar da busca incessante pelos recordes. Agora, esses dois autores, né, o Ashberg e o Rigor, eles entendem então que alguns princípios que passaram a reger a sociedade capitalista mundial ou industrial acabaram sendo incorporados pelo esporte, como foi o caso do princípio do rendimento. Então, eu já havia dito isso para vocês, a gente vai perceber que o esporte ele vai de alguma forma incorporando no seu campo, né, características do capitalismo, voltados, né, para a competição, para o rendimento, busca de recordes e de uma certa forma uma exclusão também, né? Nós sabemos que no esporte de alto rendimento somente uma pessoa é vitoriosa, então a gente tem muito mais perdedores do que ganhadores, né? E essa charge aqui ao lado, ela representa um pouco isso, né? Sem apoio, sem patrocínio, sem condições de treinamento, né? E chega os Jogos Olímpicos. Então a gente percebe, principalmente na sociedade brasileira, uma falta de apoio público, né? E também um apoio privado muito pequeno para o campo esportivo. E aí uma exigência da sociedade para que se ganhe medalhas. E a gente sabe que não é tão simples assim, porque essa igualdade de chances, né, tal qual o Gutman discute, ela não é tão verdadeira no momento atual. É isso, gente. Essa é a segunda parte, então, da nossa aula da semana 2. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente volta logo, logo com a parte 3.